você que está ligadinho conosco aí no canal Jovens Remanescentes APR. Nessa semana nós vamos começar uma série aí de estudo. Nós vamos estar abordando aí 17 na verdade, temas da Palavra de Deus que são de suma importância para nós. Hoje nós vamos começar com o primeiro tema, e o título desse primeiro tema é A Bíblia, a Carta de Deus para nós. Então, nós vamos entender hoje que a Bíblia ela é uma carta, que Deus escreveu para cada um de nós. Então, eu convido você a tomar a sua Bíblia em mãos e a junto comigo caminharmos de mão dada a esses 17 temas da Palavra de Deus. Querido, você agora orar comigo para que a gente possa dar início a esse estudo em nome de Jesus. Querido Deus, nós vamos estudar a sua palavra e que o Senhor nesse momento nos abençoe e nos dê compreensão daquilo que nós vamos ler. Abençoa a nossa família em nome de Jesus. Amém. Então, quero começar lendo para você aqui algumas coisas que dizem assim. Muitos dizem que querem ser salvos, afinal de contas, quem não quer, E quem não quer morrer com Jesus? Em um lugar que não haverá mais tristeza, problemas, onde viveremos para sempre, Quem não gostaria, Quem não busca essa felicidade, Viver em um mundo que não haja mais dificuldade, que não haja doença, um mundo onde você não precisa estar enfrentando filas, para receber nenhum tipo de auxílio, um mundo onde você não precisa estar fazendo consultas médicas, um mundo onde você não precisa mais de farmácia porque a doença não existe. Então, quem não quer viver essa realidade? Apesar disso, um desejo, da maioria, muitos não conhecem o mapa para chegar até lá. Para sermos salvos, precisamos crer em Jesus. Mas como vamos saber o que Ele deseja de nossa vida se não lemos a carta que Ele deixou? Então veja, para ser salvo, você só precisa crer em Jesus. Mas como é que você vai saber a vontade de Deus se você ainda não leu, se você não conhece a carta que Ele deixou para você? Então nós vamos começar a estudar essa carta, Imagine que você saia de sua casa para visitar um amigo. Você não pega o endereço com ele, mas começa a andar na esperança de chegar lá. Imagine que loucura é essa. Como você vai saber que estaria no caminho certo? Perceba. Como conseguiria chegar ao seu destino? Muitos querem ser salvos, mas estão caminhando sem direção, na esperança de um dia chegar lá, sem saber se estão no caminho certo ou que direção ir. É por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus, pois Ele nos indica por onde devemos ir e nos dá a certeza de chegarmos ao destino e seguirmos a sua palavra. Então perceba, você sai de casa e você sai para visitar um amigo, você não pegou o endereço dele, você não sabe onde é a casa dele, o bairro que ele mora, mas você sai mesmo assim na esperança de encontrar aquela casa, de encontrar aquele amigo. Mas a pergunta fica: como você vai alcançar esse destino? Como é que você vai encontrar o seu amigo? Você entende? Da mesma forma, existem pessoas que querem a salvação, que estão andando no caminho da salvação, mas não tem uma direção, não tem um norte, porque não conhecem a carta que Deus deixou, Não conhecem a palavra de Deus. Então, elas estão vagueando sem rumo, sem direção, na esperança de chegar lá. E Deus deixou um mapa para que a gente pudesse seguir. E esse mapa, essa carta, na verdade, é a sua palavra, Então, nós temos algumas informações aqui básicas para nós. E a primeira informação é: a Bíblia é uma carta, É uma coleção de 66 livros, das quais 39 estão no Antigo Testamento e 27 estão no Novo Testamento. Ela foi escrita por 40 autores, em um período de 1600 anos. Originalmente a Bíblia foi escrita no hebraico, no grego, e tem algumas
porções dela que são escritas no aramaico, né? Então as línguas aí que compõem a Bíblia Sagrada, que compõem a Carta de Deus, sendo a maior parte desse texto aí, né, o hebraico. O aramaico é uma língua muito semelhante ao hebraico, e você tem um Novo Testamento completamente escrita na língua grega. Então, essas são as 3 línguas que Deus deixou na sua carta, mas louvado seja Deus porque nós temos ela na nossa língua, né, no nosso idioma, que é o idioma português. Então, a primeira questão desse estudo é a seguinte: quanto da Bíblia ela é inspirada por Deus? De acordo com Timóteo, né, abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo capítulo 1, verso 16, né? Na verdade, 2 Timóteo capítulo 3, 16, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, ela nos diz assim: porque toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, né, para a repreensão, para a educação e para a correção na justiça, a fim de que todo homem e em todo lugar seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada, toda a escritura, né, é inspirada por Deus. Então é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a educação, é útil para a correção, a fim de que eu e você sejamos educados por Deus para prosseguir, né, rumo ao céu. Existem religiões que acreditam apenas em uma parte da Bíblia, mas como podemos ver, toda ela é inspirada, toda ela foi inspirada por Deus. Então, na verdade, existem religiões que não aceitam o Antigo Testamento, existem religiões que só vivem o Novo Testamento, existem religiões que só aceitam o Antigo e vivem só o Antigo, não aceitam o Novo. Então, nós podemos ver com esse texto que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus e toda ela é útil para nós, para a nossa repreensão, para a nossa educação, para a nossa sobrevivência espiritual. Se a gente quiser ser salvo, precisamos aceitar toda a Bíblia. O outro questionamento é: quem dirigiu a escritura, né, da Bíblia? Quem foi que dirigiu, né, a escrita da Bíblia? Se você abrir a sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, a Bíblia vai dizer para você o seguinte: homens de Deus falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela foi escrita numa linguagem humana, mas eles foram movidos pelo Espírito Santo para inscrever aquilo que Deus queria falar para a humanidade. Lembrando que Deus respeita a capacidade humana de pensar, de se expressar, né? Então, quando você lê a Bíblia, você precisa entender que é a palavra de Deus falada dentro de um contexto humano, dentro de um vocabulário humano. Isso não quer dizer que Deus ditou cada palavra, mas que o Espírito Santo inspirou o pensamento dele que escrevessem com suas próprias palavras. Você entendeu isso aqui? Deus não ditou cada palavra que você lê na Bíblia. Olha, escreve assim, assim e assim. Não. Deus, através do Espírito Santo, foi iluminando a mente do profeta a respeito de alguns assuntos que Deus queria passar para o seu povo, quer passar para a humanidade, assuntos concernentes à salvação. Mas Deus respeita o linguajar que o ser humano, que naquele momento está sendo usado pelo seu Santo Espírito para inscrever, né, as suas palavras. Então Deus respeita a liberdade humana de se expressar. Deus respeitou isso e Deus até hoje respeita. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus totalmente inspirada, mas escrita dentro de uma linguagem humana. Então existe um contexto por tudo e por trás dos seus escritores, tá certo? Como Jesus considerava a Bíblia,
né? Como Jesus considerava a Bíblia. Eu vou deixar aqui um QR Code, ele vai estar aparecendo aqui em algum canto da tela, para que você possa aí clicar nesse QR Code e pesquisar e saber mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Então, como Jesus considerava a Bíblia? Essa é outro questionamento, outra pergunta. Como é que Jesus considerava a Bíblia? Se você abrir a sua Bíblia agora em João 17, no capítulo 17, a palavra de Deus ela nos diz o seguinte: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. E através do estudo dessa palavra, nós somos santificados, né? O texto diz: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Quarta pergunta: que parte da Bíblia não foi escrita por autor humano? Existe uma parte na Bíblia que Deus não permitiu que o ser humano escrevesse. E esta parte que está na Bíblia, que o ser humano não pôde escrever, se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 31, a partir do verso 18, que diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés tábuas escritas, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Você já deve saber que eu estou falando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a única parte da Bíblia que Deus não permitiu que o homem escrevesse. Mas você pode dizer assim, mas nós temos na nossa Bíblia, nós sabemos que foi o homem que escreveu. Correto. Na questão de tradução, né, o homem ele vai traduzir ou vai copiar aquilo que já estava escrito. Então nós temos a cópia da cópia de muitas cópias. Para você ter uma ideia, nós temos hoje quase 5.000 manuscritos, mas são 5.000 cópias, porque os verdadeiros textos no original eles se perderam na história, né? Houve aí uma tentativa de Satanás de tentar acabar com a palavra de Deus, né? Na Revolução Francesa, né, do primeiro século, nós temos aí Bíblias que foram queimadas, os escritos originais, né, do texto bíblico que foram queimados, mas originalmente Deus escreveu os 10 mandamentos e não permitiu que o homem, né, no caso ali Moisés, escrevesse. Então os 10 mandamentos é o único texto de toda a Bíblia que Deus não permitiu que o profeta e nem que apóstolo e nem que o próprio Moisés escrevesse. Então os 10 mandamentos, como diz Êxodo 31, 18, é o único texto da Bíblia que o homem não escreveu. E o que nos mostra que essa parte, né, os 10 mandamentos de Êxodo 31, 18, com certeza é muito importante e não deve ser desprezada. Então é um texto que deve ter um cuidado ao se analisar, tendo por vista que Deus não permitiu que o homem escrevesse, que o homem escrevesse ali os 10 mandamentos. A quinta pergunta: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Então existe uma maneira correta de se abordar o texto bíblico, existe uma maneira correta de você ler a Bíblia, de você pesquisar sobre um assunto, de você estudar sobre um tema. E Isaías, no capítulo 28, a partir do verso 10, nos diz o seguinte, né? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, a palavra de Deus, veja como Deus é. Deus deixou para nós, dentro da sua palavra, textos que nos mostram como deveríamos estudar. E um desses textos é Isaías 28, versículo 10, que nos diz que é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali, para que a gente pudesse aprender. Então, perceba que eu estou falando com você sobre a Bíblia e nós já lemos João 17, 17, nós já lemos aqui Êxodo 31, verso 18, 2 Timóteo 3, 16. Então você percebe, mesmo falando da Bíblia, nós estamos vendo vários textos que vão comprovando que a Bíblia ela é
a palavra de Deus, escrita por Deus de uma forma milagrosa, miraculosa e com todo amor. Devemos procurar ler mais de um texto sobre o assunto, como estamos vendo aqui, por não correr risco de interpretar errado o assunto, por vermos apenas um texto e entender errado. Um texto vai completar o outro. Às vezes, o texto mais difícil é explicado por um texto simples. Muitas das vezes você lê um texto difícil e você fica, mas rapaz, eu não entendi esse texto, eu não entendi o que foi que esse texto quis dizer. Mas quando você vai ler um texto simples, de fácil compreensão, você termina entendendo aquele texto difícil que você acabou de ler e não entendeu, porque a Bíblia ela vai se complementando, Um texto difícil, ele muitas das vezes é explicado por um texto mais fácil, mais simples. Então, por isso que a própria Bíblia nos diz que a forma correta de se estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, falando sempre sobre o mesmo assunto, como nós estamos fazendo aqui. Se ele estivesse usando essas regras, ainda que estivesse lendo errado, teria percebido outro texto e seu erro, Então você percebe que todas as vezes que uma pessoa ela interpreta um texto mal, ela se esquece de ler o contexto, Os textos que estão ali em volta, e muitas das vezes os textos que estão ali, eles vão comprovar e eles vão dar um sentido muito melhor para o texto ou o verso que você leu. Então, por isso que a Bíblia diz um pouco aqui e um pouco ali. Então, veja, a sexta pergunta nos diz assim: quanto sabem, estudar a Bíblia, Então, quantos os bereanos, na verdade, estudavam a Bíblia? Se você ler Atos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, do verso 10 a 11, a palavra de Deus ela diz que os bereanos, todas as vezes que Paulo iria pregar, os bereanos eles abriam as escrituras para comprovar se Paulo, o que Paulo estava falando, estava de acordo com aquilo que eles estavam lendo. Então, uma das coisas que nos ajuda a compreender mais o texto é comprovar que o que o pastor, o ancião, o presbítero, o diácono está falando está de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Então, os bereanos é uma prova disso. Toda vez que Paulo iria pregar lá na cidade de Bereia, eles abriam as escrituras para ver realmente o que Paulo estava pregando condizia com aquilo que as escrituras falavam, Que os ensinamentos de Paulo, na verdade, condiziam com o que o texto bíblico estava ali a revelar para eles. Sétima pergunta: o que devemos fazer com a Bíblia? De acordo com o Salmo 119, versículo 11, nos diz que devemos colocar a palavra de Deus no nosso coração. A tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz Salmo 119, versículo 11. Então, devemos pegar a palavra de Deus e esconder no nosso coração para que a gente não possa pecar contra o Senhor, para que a gente não possa, de alguma forma, negligenciar ou transgredir os seus mandamentos. A última pergunta é: até quando poderemos usar a palavra de Deus como guia? Isaías 40, versículo 8 diz que seca-se a erva, murcha sua flor, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Então, a palavra de Deus deve ser usada como guia de que forma? Até Jesus voltar. E Jesus é a palavra, então Ele nos guiará para todo sempre. Então, enquanto Jesus não volta, nós temos a palavra escrita que vai nos guiando. Quando Jesus voltar, teremos a palavra encarnada que vai guiar a gente por toda a eternidade. Estudar e entender a Bíblia é muito importante. Não temos problema de ter dúvida, não é nenhum problema você ter dúvida. O problema é não ter respostas. Jesus nos avisa que Satanás tentaria nos enganar. Nós lemos Mateus 24, Apareceria falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes que enganariam o povo. O que pode nos proteger é o conhecimento da palavra.
palavra, vai chegar um momento em que poderemos ser perseguidos por aquilo que acreditamos. E só iremos nos manter firmes se tivermos certeza do que acreditamos. Essa certeza só pode vir pelo conhecimento profundo da palavra de Deus. Definitivamente uma pessoa vai se manter firme porque gosta do pastor? Claro que não. Porque gosta do clube? Porque gosta da música da igreja? Não. Mas se manterá firme por ter respostas sobre aquilo que ela acredita e porque a sua fé está firmada na palavra de Deus. Então, a nossa firmeza, a nossa força, ela será mais fortificada porque nós cremos na palavra de Deus e a gente tem respostas para as nossas indagações. Ter dúvida não é problema. O problema está em você não ter resposta. Então, todas as respostas para as suas dúvidas se encontram na palavra de Deus, mas para isso precisamos estudá-la assim como ela é. Então, nós aprendemos que a palavra de Deus ela é totalmente inspirada. Nós aprendemos hoje que Jesus aceitava toda a Bíblia e para Jesus a palavra de Deus era a verdade. Nós também aprendemos que existe uma parte da Bíblia que Deus não permitiu que o homem escrevesse, e essa parte que Deus não permitiu é os 10 mandamentos, né? Que se encontra lá em Êxodo 20, a partir do verso 8 até o verso 17, e Deus falou em Êxodo 31, 18, que ele escreveu com seu dedo. Aprendemos também que quanto dos bereanos estudavam a Bíblia, todos os bereanos estudavam a Bíblia e precisamos seguir o exemplo dos bereanos e comprovar se aquilo que o pastor, o ancião, o presbítero está dizendo condiz com aquilo que a Bíblia ensina, sempre analisando o que Isaías 28, verso 10 nos falou. É um pouco aqui e um pouco ali. Não aceita somente o antigo, mas também aceita o novo e o antigo como complemento. Também nós aprendemos que devemos fazer da palavra de Deus fonte de nossa vida, porque quando ela é a base da nossa vida, nós não pecamos contra Deus. E por último, nós entendemos que a palavra de Deus será o nosso guia para sempre, de acordo com Isaías 40, versículo 8. Pode secar-se a erva, pode murchar-se a flor, mas a palavra de Deus ela vai permanecer. Então, que você possa nessa manhã entender o seguinte: vamos fazer um compromisso de fé. Você acredita que a Bíblia ela é a palavra de Deus e que toda ela foi inspirada para nós, então para todos sempre? Você acredita que a Bíblia nos mostra o caminho da salvação e é o teu desejo conhecer a Bíblia de maneira mais profunda para não ser enganado pelo inimigo de Deus que tem usado aí, pessoas mal intencionadas? Você acredita nisso? Se você acredita, que você possa, junto comigo, continuar essa série de estudo, e amanhã nós vamos estudar a criação, nós vamos estudar o começo, como foi que Deus criou. Hoje nós estudamos um pouquinho sobre a palavra de Deus e nós vimos que a palavra de Deus ela é inspirada, é fonte de vida para nós. Então, que você possa se manter firme nessa decisão que você fez de aceitar a Bíblia como palavra de Deus e de continuar estudando para ser salvo. Eu espero você amanhã para a gente dar continuidade, e amanhã nós vamos falar sobre a criação. Como Deus criou o universo, de que forma, como isso aconteceu. Eu espero você amanhã, em nome de Jesus. Até mais. My